pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. E o mercado opera leve agora pela manhã, com alta na Europa, enquanto o pré-mercado americano está negociando estável nesse começo de semana, em que o destaque deve ficar para os dados de inflação em vários países. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou misto, com o mercado japonês se recuperando das quedas da última semana, enquanto na China houve um movimento de queda, depois que mais uma construtora chinesa teve ordem judicial de liquidação de ativos, o que voltou a assustar os investidores sobre o setor de construções por lá. Na Europa, o viés é de alta, com os investidores europeus refletindo a produção industrial da Alemanha, que veio acima do esperado, sinalizando uma recuperação no nível de atividade, mantendo a melhora nos índices de inflação. Inclusive, nessa semana tem decisão de juros pelo Banco Central Europeu, que deve manter as taxas de juros no patamar atual, mas já pode trazer uma sinalização mais clara sobre uma eventual queda nos juros para a reunião de junho desse ano. Nos Estados Unidos, a semana passada fechou em queda com os dados de atividade que saíram acima do esperado por lá. O Dow Jones, na semana, acumulou uma queda de 2,27%, S&P caiu 0,95%, enquanto o Nasdaq teve queda acumulada de 0,80%. Destaque para a publicação do payroll, que veio na sexta-feira bem acima do esperado, mas com os ganhos salariais semanais em linha com o consenso, o que acabou mantendo a expectativa de que a inflação possa seguir relativamente controlada lá nos Estados Unidos. Porém, durante a semana, outros dados de atividade, como o PMI industrial, vieram acima do esperado e alguns diretores regionais do Banco Central americano falaram ao longo da semana e foram bem cautelosos sobre uma queda de juros. O diretor do Fed de Minneapolis, inclusive, comentou que o Banco Central pode não cortar juros em 2024, o que acabou fazendo os títulos de 10 anos baterem a máxima desde novembro do ano passado. Bem, nessa semana, o principal número vai ser a inflação ao consumidor de março, que deve desacelerar o núcleo para 0,3%. No mesmo dia, o Banco Central também vai divulgar a ata da última reunião de política monetária e no dia seguinte sai a inflação ao produtor. Já no final da semana começa a temporada de resultados do primeiro trimestre desse ano, com a BlackRock, com o JP Morgan e o Citigroup divulgando os primeiros números dessa temporada. Vamos atualizar as bolsas, S&P Futuro caindo 0,05, Eurostock 600 subindo 0,22, lá em Londres o FTSE está subindo 0,09%. No Japão, o Nikkei subiu 0,78 e na China, o Xangai Composite caiu 0,72%. DXY Dólar Index subindo 0,06% e juros de 10 anos do mercado americano com alta de 1,5%, com a taxa anualizada cotada a 4,44 agora. O petróleo está caindo agora pela manhã, o Brent cai 0,97% com o barril cotado a 90 dólares e 29 centavos. O petróleo operando com queda depois que representantes de Israel e do Hamas se encontraram no Egito nesse final de semana para negociar um eventual cessar-fogo, o que pode melhorar o clima de tensão no Oriente Médio. Já o minério de ferro voltou a subir nessa volta de feriado lá na China. Hoje lá em Dalian o minério subiu 3,19%, e fechou cotado aos 109 dólares e 21 centavos a tonelada. No universo das criptomoedas, o Bitcoin voltou a rondar a máxima histórica, subiu mais de 4% nessas últimas 24 horas e a criptomoeda agora segue cotada na casa de 72.130 dólares. Por aqui, o Ibovespa na semana passada também caiu, fechando com uma queda de 1,02% e terminou a semana nos 126.795 pontos. O dólar fechou a semana com uma alta de 0,2% e ficou cotado aos R$ 5,07, mesmo com o Banco Central fazendo um leilão de swap cambial, o que acaba contendo a pressão de alta na moeda americana. Nos juros locais, o movimento também foi de alta, o que acaba afetando as empresas ligadas à nossa economia mais local. E o destaque da semana ficou para as ações da Petrobras, que acabaram ficando no radar depois que saíram algumas notícias de que o presidente Lula poderia trocar o presidente da estatal. O principal nome que surgiu seria o de Aloysio Mercadante, que é visto como alguém da ala mais radical do PT e que poderia ter uma postura mais intervencionista na companhia e acabou derrubando os preços das ações. Mas logo depois saíram notícias de que o governo poderia voltar a propor o pagamento dos dividendos extraordinários para os acionistas da Petrobras, o que acabou amenizando a queda e o papel acabou fechando a semana com uma alta de quase 2%. Nesse final de semana, teve reunião entre o presidente Lula e os ministros Fernando Haddad, Rui Costa e Alexandre Silveira para discutir o caso da Petrobras, que pode ainda ter novidades ao longo dessa semana. Já a Vale fechou a semana caindo 1,8% com o mercado de minério de ferro lá na China fechado, porque lá tivemos um feriado entre quinta e sexta-feira, voltando a negociar somente hoje. Dentro do Ibovespa, quem subiu mais foi IRB, que acumulou uma alta semanal de quase 13%,
isso porque o resultado trimestral da empresa veio acima do esperado. Do lado negativo, quem caiu mais foi Arezzo, que acumulou queda de 12% na semana, isso porque o setor sofreu com a alta da nossa curva de juros aqui. Para fechar, na agenda dessa semana, o nosso destaque local também vai ser a inflação, o IPCA de março, que deve ser publicado e que deve vir com desaceleração nos custos de combustíveis, educação, isso tudo por conta da sazonalidade que acabou afetando a leitura anterior. Também sai nessa semana a pesquisa mensal de comércio e pesquisa mensal de serviço, as duas, referente ao mês de fevereiro. E do lado fiscal, essa semana também a lei de diretrizes orçamentárias de 2025 deve ser apresentada no Congresso para a gente dar uma acompanhada. Bem, esses são os destaques, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu, até amanhã.